reforma tributária aprovada em segundo turno no Congresso Nacional na última sexta-feira ainda é tema de análises e discussões quanto às mudanças e o impacto que isso tem no agronegócio brasileiro. Mauro Andrade conversou com um especialista no agronegócio sobre os pontos positivos e negativos da reforma. O tema é a reforma tributária aprovada recentemente, que tem pontos positivos e negativos. E nós vamos conversar com Rodolfo Siciliato, ele é advogado especializado no agronegócio. Rodolfo, satisfação conversar com você. Vamos começar pelos pontos positivos. O que você elencaria nessa reforma tributária? Mauro, ouvintes do canal do Boi. Bem, a reforma recentemente aprovada, ela tem, como você disse, pontos positivos e negativos para o agronegócio. Como um grande ponto positivo, nós entendemos que a simplificação que há nesse emaranhado de situações tributárias no nosso país é realmente positiva. É uma coisa bastante relevante. Hoje, a parte tributária é extremamente complexa e há uma redução, então, com a fixação de 2 impostos, quase que um imposto unificado, que vai incidir tanto sobre a produção, como quanto à comercialização, quanto também aos serviços. Então, isso simplifica esse emaranhado tributário. Um ponto positivo também é que para o produtor rural foi fixado a ideia de um simples, digamos assim, do produtor rural. Ou seja, aquele que fatura por ano até 3,6 milhões de reais vai ter uma alíquota zero. Ele vai ter uma simplificação e uma redução bastante significativa na carga tributária que incide sobre a sua produção. Um outro ponto também é da redução de 60% sobre a alíquota que incide sobre produtos agropecuários. Então, a Frente Parlamentar Agropecuária, que é um trabalho desempenhado com muita força em Brasília, na Câmara e no Congresso, conseguiu essa redução de 60% da alíquota que incide sobre os produtos agropecuários. Um outro ponto é a isenção do IPVA para máquinas agrícolas e aeronaves agrícolas. Então, também um ponto positivo que dá para se destacar. Também, na parte das cooperativas, teve uma situação bastante interessante, que foi definido que vai haver um regime tributário diferenciado para as cooperativas, para que elas possam manter a sua competitividade dentro do mercado. E, por fim, os itens da cesta básica. Essa era uma preocupação muito grande, que afetava tanto os produtores desses itens, mas também os consumidores, e foi definido que, em virtude da sua relevância para o próprio país como um todo, para a população de uma maneira geral, os itens que fazem parte da cesta básica terão uma alíquota zero. Então, esses são pontos positivos e que foi feita uma defesa muito grande, reforço, por força da Frente Parlamentar Agropecuária, em defesa de tais itens. E os pontos negativos, eles são tão amplos quanto os positivos? Olha, eu trago 2 preocupações. A primeira é o tal do imposto seletivo que está sendo criado, eles estão chamando de imposto do pecado. Porque esse imposto fala que produtos, itens que são lesivos à saúde ou ao meio ambiente poderão ter uma alíquota maior para justamente desestimular o consumo desses itens. Então, a indústria do tabaco, a indústria do álcool e também, principalmente, a produção por força dos defensivos agrícolas estão num limbo preocupante. Por quê? Porque se houver uma carga tributária muito excessiva para os defensivos agrícolas, isso vai aumentar o custo do produtor e pode, eventualmente, diminuir a sua margem e até inviabilizar a produção. Rodolfo, e para finalizar, o aspecto da exportação. O Brasil é um produtor de alimentos importante no cenário internacional. Como que ficou, o que vai impactar as exportações brasileiras? Mauro, esse eu acho que é o ponto crucial, porque a reforma ela não aborda todos os pontos. Existem pontos que estão ficando soltos para serem depois discutidos e fixados através de lei complementar. Um exemplo que sempre falo quando sou perguntado sobre esse assunto é a situação da Argentina. A Argentina fixou a tal das retenções, que é um imposto sobre a comercialização de commodities para o exterior. Hoje isso significa aproximadamente 33% sobre o custo do produto, sobre o preço do produto. Inviabilizou a produção da Argentina. Não é à toa que as exportações do agronegócio argentino caíram drasticamente. O meu receio no Brasil é que depois, por lei complementar, seja fixada uma norma específica tratando da comercialização de commodities para o exterior e que isso venha a inviabilizar o preço do produto nacional frente ao comércio internacional. Ou seja, perder competitividade. Exatamente, é o que nós não podemos perder. A reforma ela tem que simplificar, ela tem que ajudar, mas ela não pode jogar contra um setor tão relevante para a nossa economia. Ok, Rodolfo, obrigado pelas informações. Muito obrigado, fico à disposição. Então, olha, reforma tributária, um assunto quente que está na agenda nacional e que traz algumas preocupações. Pontos positivos, evidentemente,
mas também ainda algumas pontas soltas que devem ter atenção. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.